Pessoal, vamos falar sobre o Money in the Bank de 2025. Que evento surpreendente, né, pessoal? Nós vamos falar a respeito dele, mas antes disso, não se esqueçam, deixem aqui nos comentários, é essencial que vocês deixem aqui nos comentários as impressões de vocês desse evento. Eu tô curioso para saber como a fanbase brasileira reagiu aos acontecimentos desse PLI. E deixem o like no início do vídeo, como uma questão de apoio, ou se quiserem deixar no final do vídeo também não tem problema nenhum. O que importa é que vocês comentem e deixem o like. Pessoal, nesse Money in the Bank estava previsto 4 combates, acabamos por ter 5 combates e nós vamos falar a respeito deles. Eu achei que por ser um combate muito importante, a WWE está fazendo assim, está colocando o combate mais importante no final e o segundo mais importante no início, né? Então eu achei que começaríamos com o Money in the Bank Ladder Match masculino, mas não, nós começamos com o Money in the Bank Ladder Match, só que foi o feminino, né? Um combate que teve os seus momentos, eu vi muitas críticas a respeito da execução dos spots desse combate, muita gente falou que os spots aconteceram num ritmo mais lento, onde ficou muito telegrafado o que iria se fazer em determinados momentos desse combate. Eu confesso para vocês que eu entendo esse ponto, mas eu não ligo. Money in the Bank Ladder Match para mim é apenas um festival de spots, tá? Vamos ver qual spot nós vamos fazer em seguida. Aí em todo combate tem 2 lutadores ou 2 lutadoras tentando subir na escada, aí vem outros lutadores e montam outras escadas do lado pra gente ter um spot a respeito disso. Ou sempre tem aquela escada, né, a ladder no meio do ringue e uma outra de ponte, sempre para ter um spot em cima dessa escada. Então eu sinceramente não ligo muito, tá? Eu já sei tudo que vai acontecer nesses combates quando eles vão tentar fazer o spot, porque quando você está assistindo isso há muitos anos, você meio que já prevê o que vai acontecer. Então, sinceramente, se demorou mais, um pouco menos na execução dos golpes, a mim não importa muito. O que importou para mim foi o resultado, que esse resultado eu consegui acertar. Naomi venceu. Eu nunca fui um grande fã da Naomi, tá? Eu acho ela muito atlética e coisas do gênero, mas como personagem nunca me convenceu. Porém, nos últimos meses ela vem me convencendo, a tal ponto de que eu estava torcendo e apostando para ela vencer esse combate. E ela venceu. Ela tem o perfil para isso, ela vai se desenvolver como personagem com essa maleta, assim espero. E vai ser interessante, porque ela tem rivalidade com a Tiffany Stratton, com a Jade Cargill, com a Naomi. Então, como que vai ser isso daí, né? É bom acompanhar. O combate em si, como eu disse, não me desagradou, foi normal, mas a vencedora, para mim, foi uma vencedora bem acertada. Depois nós tivemos o combate do Dominic Mysterio contra um lutador da AAA, o Octagon Jr., perdão pela pronúncia. Esse combate aconteceu por causa de um envolvimento que o Dominic teve com o Octagon Jr. no Worlds Collide, que foi o evento da WWE contra a AAA. E acabou que chegou esse combate, que foi apenas para a gente ter 5 combates no PLI, como a gente costuma ter. Foi um combate que não teve história, o tempo foi curto, e foi isso, mais uma defesa para o Dominic Mysterio. O terceiro combate da noite foi mais um combate da Becky Lynch e a campeã Lyra Valkyria pelo título intercontinental feminino. Nós tivemos mais uma vez um grande combate entre as duas, momentos em que o combate poderia ter acabado dentro de ringue, como por exemplo quando a Becky Lynch aplica um Manhandle Slam da segunda corda na Lyra Valkyria, só que ela deu kick out. Houve um momento onde as duas estiveram muito próximas por perder por contagem fora do ringue, o que daria um empate, e nisso as duas... no caso, a Lyra Valkyria continuaria com o título e a Becky não conseguiria levar, mas não. O combate terminou dentro de ringue, num confronto de roll-ups, e aí no final a Becky Lynch acabou saindo vencedora ao segurar a roupa da Lyra Valkyria na hora do pin. O juiz não viu, e aí a Becky Lynch venceu. Me surpreendi por 2 razões. Primeiro, porque eu achei que a Lyra Valkyria não iria levantar o braço da Becky Lynch. Esse combate ele tinha estipulação que se a Becky Lynch perdesse, ela não poderia mais desafiar a Lyra Valkyria pelo título. E por outro lado, se ela ganhasse, assim como ela ganhou, a Lyra Valkyria teria que levantar a mão dela. Eu achei que isso não ia acontecer, tá? E uma outra razão que eu achei que esse combate iria terminar com a vitória
da Lyra Valkyria é que eu achei que a Bayley apareceria para atrapalhar a Becky Lynch. Isso não aconteceu. A Becky Lynch venceu. Eu queria desde o primeiro combate que a Becky Lynch fosse a campeã intercontinental. Essa rivalidade delas tá elevando a Lyra Valkyria a nível de personagem, mas acima de tudo tá elevando o título intercontinental feminino, que atualmente tá até maior do que o título mundial feminino lá do Monday Night Raw. E a Becky venceu. Agora, o que vai sair daí? Vamos esperar. Vamos ver se a Bayley retorna. Nós temos um Triple Threat Match no Evolution, né? Entre as três, ou um combate final decisivo entre Becky Lynch e Lyra Valkyria. Vamos ver, mas foi um grande combate e apesar de eu ter errado, eu gostei da vitória da Becky Lynch. E aí nós vamos pro penúltimo combate da noite, que é o Money in the Bank Ladder Match masculino. Foi um combate muito caótico, foi um combate cheio de spots, como era de se esperar. Em destaque para um spot que envolveu o El Grande americano, LA Knight e Penta, né? Muito interessante aquele spot, vocês com certeza viram, né? Que o LA Knight estava do lado de fora no ringue, ele usa a escada do lado de fora do ringue para subir numa escada que estava apoiada no corner do ringue, e aí ele consegue usar essa escada como impulso para subir aonde o Penta estava e derrubá-lo com aquela cabeçada, né? Ele sempre coloca um ferrinho na máscara, mas aí depois o LA Knight consegue subir pelas mesmas escadas e aplica uma espécie de suplex, um tipo de suplex no El Grande americano. Eu tô confundindo o nome, é muita gente, foram 6 pessoas nesse combate, foi uma porradaria só, em questão de qualidade técnica, foi superior ao combate Money in the Bank Ladder Match feminino, até que teve um momento que o Seth Rollins pediu para os membros da sua stable ajudá-lo. E aí chegou o Bron Breakker, o Bronson Reed, eles atacaram todo mundo, aí o Jacob Fatu chegou junto com o JC Mattel para ajudar o Solo Sikoa, e quando o Jacob Fatu foi ajudar o Solo Sikoa a vencer o combate, o Jacob Fatu acaba se virando contra o Solo Sikoa, dizendo "Never, I hate you". Então, o Solo Sikoa se virou contra o... Não, perdão, foi o contrário. O Jacob Fatu se virou contra o Solo Sikoa. E por que ele fez isso? Ele já estava, de certa maneira, bem chateado com as ações do Solo Sikoa, mas no último Friday Night SmackDown ele escutou o Solo Sikoa falando mal dele com o JC Mattel, que devia continuar se chamando Jeff Cobb, diga-se de passagem. E aí temos o fim da relação de amor entre Sikoa e Fatu. O combate continuou, nós tivemos o Rollins e o LA Knight na final, e acaba que o Rollins consegue vencer a pasta do Money in the Bank, sendo o segundo a conseguir vencer esse tipo de combate 2 vezes. O CM Punk conseguiu fazer isso em 2008 e 2009, quando essa estipulação fazia parte da WrestleMania, né? Não era em pay-per-view. E agora o Rollins conseguiu. Então, vamos lá. Eu achei que quem venceria fosse o El Grande americano, pela maneira como ele entrou no combate e pelo fato de que o hype do LA Knight já de alguma maneira se passou, e o Rollins estava saindo muito por cima, saiu até mais por cima ainda depois do meu vídeo de previsões, e não precisava dessa pasta, né? Ele tem poder o suficiente para causar um caos até maior do que se outra pessoa tivesse vencido a pasta. Mas ele venceu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ter sido uma ótima decisão, ou pode ter sido uma decisão ruim. Se o Rollins falhar o cash por causa do CM Punk, ou do Roman Reigns, ou de ambos, então nós vamos ser apenas uma cópia do que aconteceu no ano passado entre Drew McIntyre e CM Punk. Então eu não gostaria que isso acontecesse, tá? Mas se o Rollins fizer um reinado, e não precisa ser nem longo não, com essa pasta, mais digno, e no final conseguir se tornar campeão, então vai ter sido uma ótima decisão. O Rollins, dos que estavam no combate, é o único que com a pasta consegue ameaçar os 2 campeões, tanto o Jey Uso como o John Cena. Então vai ser interessante, até porque o Rollins quer salvar o Professional Wrestling, enquanto o John Cena quer arruinar o Professional Wrestling, né? Então seria interessante ver pelo menos uma interação entre os dois. Então o combate foi excelente, cheio de reviravoltas, cheio de ação, e teve um vencedor
bem impactante, que é o Seth Rollins, né? Depois de um combate assim, ficou muito difícil para mim continuar assistindo o show, porque eu já estava muito cansado. Eu assisti o Worlds Collide, eu estava vendo o PLE desde o início, e aí nós ainda iríamos ter um main event que teríamos John Cena e Jey Uso lutando. Adoro John Cena, mas nossa, tá difícil acompanhar as performances dele. O Jey Uso é muito ruim como wrestler. E aí nós fomos, né, por esse combate. John Cena e Logan Paul contra Jey Uso e Cody Rhodes. É incrível, né? Todas as vezes que algum ring announcer vai... Só um minutinho. Ai, perdão, pessoal, eu ainda tô gripado. A gripe atacou forte a minha pessoa esses tempos atrás. Mas o que eu tava dizendo... Todas as vezes que um ring announcer vai anunciar o John Cena, né, fala, aqui está o 17 vezes campeão, o maior de todos os tempos e coisas do gênero, e eles sempre falam, dando graças a essa cidade tal, ontem foi Los Angeles, Califórnia, pela última vez, John Cena. E obviamente fica claro que o John Cena, a essa altura da carreira, não deveria ser um vilão. Não tem como transformar o John Cena vilão a esse momento da carreira dele. Se ele tivesse que ter sido vilão, tinha que ter sido lá em 2012. Atualmente, ele não só é muito querido, como também é uma lenda. E, acima de tudo, é uma lenda com seus dias contados. Ele está fazendo a sua tour de despedida. É óbvio que os fãs jamais vão se virar contra ele. Então é tão forçado ver ele vilão e supostamente a crowd tendo que vaiá-lo quando claramente eles não querem. E por que não querem? Porque ele está terminando sua carreira. O próprio anunciador ou anunciadora de ringue diz isso. Ele está na cidade por uma última vez. Então, é isso. Ele só vai prejudicar os babyface que vão enfrentá-lo, porque ninguém vai aplaudir Cody Rhodes, Jey Uso, CM Punk no futuro, para vaiar o John Cena a essa altura, né? Então, foi um erro. Na minha opinião, foi um erro. Então, eu queria deixar esse parêntese aqui. E aí nós fomos para esse combate, um combate que durante grande parte dele foi um combate lento, onde o Cena e o Logan Paul ficavam batendo no Jey Uso, mas aí em determinado momento o Cena e o Logan Paul começaram a discutir entre si. O Jey Uso conseguiu fazer o hot tag no Cody Rhodes e aí o combate começou a ficar um pouco mais animado, né, com os near falls, tentativas de finishers, spots fora do ringue. O Jey Uso deu um spear horroroso no John Cena na announce table, mas aí o Logan Paul conseguiu quebrar a mesa com um moonsault muito bom em cima do Jey Uso. Nós tivemos um momento que me divertiu bastante, que é quando o Logan Paul subiu na terceira corda. Ele estava utilizando uma câmera, né, do drone, e aí por esse ângulo ele levou um superplex do Cody Rhodes da terceira corda e um splash do Jey Uso. Eu achei bem bacana. Mas, sem o juiz perceber, né, o John Cena e o Cody Rhodes eram os lutadores legais dentro de ringue, e o John Cena acaba acertando o Cody Rhodes com o título. E aí ele é atacado por uma pessoa mascarada, né, ele leva um spear. E aí muita gente achou que era o Braun Breaker, porque o cash do Seth Rollins, ou pelo menos a tentativa de cash seria em seguida. Mas não. Eis que aparece, do nada, Ron Killings. Esse que é o nome do R-Truth? Agora eu esqueci, eu acho que sim. Nossa, eu sigo ele nas redes sociais e agora me deu um branco. Mas aparece ele, aparece o R-Truth. O público foi ao delírio, eu assustei. O cara ficou fora da WWE exatamente por uma semana. Ele anunciou que estaria fora da WWE, né, que o contrato dele não seria renovado, no sábado passado. No caso, dia 1º de junho. E no sábado seguinte, no Money in the Bank PLE, ele está de volta. Foi sensacional. Foi sensacional. Não ligo se foi kayfabe. Não ligo se foi a pressão dos fãs que trouxe ele de volta. Foi muito bom ver como isso se resolveu rápido. Foi ótimo. O R-Truth chega, pega o título do John Cena, acerta o John Cena e nisso o Cody Rhodes aproveita para aplicar um Crossroads e pinar o John Cena exatamente como eu disse que iria acontecer. Cody Rhodes pinando o John Cena. Mas com o retorno de R-Truth, que foi muito mais interessante do que qualquer outra coisa que poderia ter acontecido.
Olha para você ver a que ponto chegamos, né? Mas eu vou dizer para vocês, apesar dos pesares, apesar da primeira parte do combate ter sido bastante lenta, ele me divertiu depois de certo ponto. Acho que o John Cena e o Logan Paul deveriam perder mesmo. E fiquei muito feliz com o retorno do R-Truth, que agora é o Ron Killings, né? Vamos ver o que vai se seguir daí, porque ele tá mais sério, ele não tá parecendo que vai ser um personagem cômico. Eu gostei, né? Eu gostei do que aconteceu, eu gostei do evento em si. Eu peço desculpas mais uma vez pela minha voz estar assim, porque tá custando a falar, porque como eu disse pra vocês, eu tô me recuperando de uma gripe. Mas o Money in the Bank, apesar de eu ter acertado 2 combates e errado minha previsão para outros 2, foi um PLI que no geral me agradou, me surpreendeu, foi bem melhor do que o Money in the Bank PLI do ano passado. E vamos ver o que se segue para o nosso novo Mr. Money in the Bank, a nossa nova Miss Money in the Bank e o nosso querido R-Truth que retornou. Né? Deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês gostaram do PLI, deixa o like caso tiver gostado. Até a próxima aí. Tchau!